pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, nós estamos aqui para o terceiro dia da primeira temporada do Discipulado. Lembrando a cada um de vocês que todos os temas e conteúdos dessa primeira e segunda temporada são tiradas desse livrinho que tem como título Fundamentos do Discipulado. Ele é chamado Lição da Escola Sabatina dos Jovens. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você que quer acessar esse conteúdo gratuitamente pelo celular e para você que gosta de ter em mãos para comprar e fazer suas próprias observações, escrever, grifar. Bom, nós precisamos entender que o discipulado tem 3 poderes. O discipulado nos dá 3 poderes. Ou seja, para realizar o discipulado, nós precisamos desses 3 poderes. E um deles nós vamos estudar hoje, que é a oração. E nos próximos 2 dias nós vamos estudar os outros 2. Bom, primeiramente, lá em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 9 e 10, nós lemos o seguinte: Por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Bom, queridos, o mais importante que vocês precisam entender é que só nos é permitido fazer discípulos porque Jesus recebeu autoridade para nos ajudar nesse aspecto. E Jesus recebeu autoridade de quem? De Deus, de seu Pai, para nos ajudar nesse processo do discipulado, para nos ajudar a praticar, exercer de fato o discipulado na nossa vida como verdadeiros cristãos. Bom, o poder do discipulado, ele não provém de poderes humanos, de teorias humanas. O poder do discipulado provém somente de Cristo. O poder divino, o poder de Deus, ele se manifesta através do discipulado, através da oração, que é o tema de hoje, do estudo da Bíblia, que é o tema de amanhã, e do testemunho, que é o estudo do depois de amanhã. Então, esses são os 3 poderes do discipulado: a oração, o testemunho, o estudo da Bíblia. Ou seja, por esses poderes, nós conseguimos exercer um discipulado eficaz. Bom, gente, a oração, ela não é um talento. Ou seja, muita gente acha, aquela pessoa ali, ela tem talento para orar. Aquela pessoa ali, ela é capacitada para orar. Gente, não. A oração não é um talento, a oração não é um dom, tá? A oração, todo mundo pode fazer uma oração, tá? Não são algumas pessoas somente que podem praticar a oração. Não são somente algumas pessoas que podem orar. Todos nós podemos orar. A oração é o diálogo entre você e Deus. Entre eu e Deus. Entre cada um de nós e Deus. Entre o ser humano e Deus. Então a oração, ela não é exclusivamente só para aquela pessoa ali. Só porque você acha que ela é mais capacitada, não. A oração é o abrir do coração a Deus como você abre a um amigo. Então, todos nós podemos orar. Todos nós podemos conversar, de fato, com Deus. Bom, gente, a oração, ela é uma habilidade e ela pode ser desenvolvida. Ou seja, nós oramos e às vezes a gente pensa assim, eu oro tão mal, né? Mas, ou seja, quanto mais eu oro, mais eu vou desenvolvendo o ato de orar. Mais eu vou desenvolvendo o ato de conversar melhor com Deus, de desabafar melhor com Ele. De conversar com Ele realmente como eu converso com um amigo. Então, de acordo com o que eu vou orando, cada vez mais, cada tempo a mais, eu vou aprendendo e desenvolvendo novos aspectos de oração. Bom, nós devemos orar, gente, com importunação, né? Como esse versículo aqui nos diz, nós devemos bater, e se nós batermos com força, batermos insistentemente na porta de Deus, Ele vai abrir ela para nós. Então, nós devemos
sempre orar por importunação. Ou seja, com persistência, né? Sem constrangimento, sem insegurança, porque nós estamos com o Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Rei do Universo. Então nós sempre precisamos pedir mais e mais a Ele, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Gente, nas orações que nós fazemos, ao pedir, ao buscar, ao bater, como nesse versículo nos diz, nós devemos ser persistentes, nós devemos ser determinados no ato de bater, no ato de buscar, no ato de pedir a Deus. Porque se nós formos persistentes, se nós formos determinados, se nós importunarmos Deus, nós teremos mais êxito na nossa oração. Nós teremos mais êxito nesse primeiro poder do discipulado. Bom, gente, para ser persistente em oração, como eu disse para vocês, requer um relacionamento. E um relacionamento muito grande. Gente, eu quero ler com vocês sobre isso aqui na lição, que tá lá na página 29, se você quiser procurar aí na lição virtual, tá? Onde a gente aprende que a persistência e o relacionamento estavam na relação de Lutero com Deus. Lutero era persistente, ele tinha um relacionamento concreto com Deus, um relacionamento de oração, de comunhão com Ele. E lá no comentário onde fala dele, né? Nós lemos o seguinte: do local secreto de oração veio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Todos nós sabemos que Lutero, né, ele foi um grande reformador protestante. Ali, com sua santa calma, os servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha de suas promessas. Gente, prestem atenção nesse próximo trecho. Durante a luta em Augsburgo, Alemanha, Lutero não passou um dia sem dedicar pelo menos 3 horas à oração. E eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de seu quarto, ele era ouvido derramando a alma perante Deus em palavras, cheias de adoração, temor e esperança, como alguém conversa com um amigo. Gente, percebam a intimidade, o relacionamento que Lutero tinha com Deus. Ele não passava menos de 3 horas em oração. E isso para mim é impressionante, passar 3 horas conversando com Deus. Olha que impressionante. Gente, na vida espiritual, 3 coisas não podem faltar. E uma delas é a oração. E como eu disse para vocês, nos próximos 2 dias nós vamos estudar as outras 2 coisas que não podem faltar. A vida espiritual, gente, ela necessita de oração como o corpo necessita de ar. Sem ar, o corpo desfalece. Sem oxigênio, nós não conseguimos respirar. E por fim, nós vamos até morrer. Ou seja, na vida espiritual é a mesma coisa. A oração é como se fosse o oxigênio da nossa alma. Se nós não orarmos, nós vamos morrendo a cada dia mais na nossa fé, na nossa vida com Deus. Gente, no nosso dia a dia, na agitação que nós temos no nosso cotidiano, muitos não oram por falta de tempo, ou então limitam, né? Colocam um limite lá de oração a espaços, por exemplo, a igreja, a um culto familiar. Então, ou seja, por conta da correria do dia a dia, muita gente não ora por falta de tempo, né? Ou então só ora em meio a um culto na igreja, em meio ao culto familiar, né? Só limita a oração àquele espaço ali. E não é assim, gente. A falta de oração, ela nos leva à fraqueza espiritual, à morte espiritual, o desânimo, né? Então, sem oração, nós morremos. E morremos na fé. Morremos espiritualmente.
Gente, o hábito de orar, ele deve ser desenvolvido por meio de disciplina. Sem orar, os discípulos se desligam de Deus. E muitos abandonam o rebanho de forma gradativa. É o que eu disse para vocês. Sem oração, nós vamos abandonando a igreja, abandonando a Deus, abandonando o ministério do discipulado cada vez mais. Nós vamos abandonando o rebanho de Cristo pelo qual nós estamos trabalhando. Sem oração, um discípulo não pode viver. Sem oração, o oxigênio da alma do discípulo, ele não pode sobreviver. Então, por meio da oração, gente, a gente reconhece o fato de que nós estamos travando uma grande luta espiritual. E essa luta, gente, ela é contra os poderes do inimigo. Sem oração, nós não conseguimos vencer as artimanhas que Satanás coloca na nossa vida, na nossa mente, na nossa frente, para que a gente caia. A oração, gente, ela é uma arma de defesa, uma arma de ataque contra as trevas, uma arma de defesa contra Satanás e uma arma de ataque contra Satanás quando ele nos importunar com as suas tentações. Então, por meio da oração, nós podemos nos defender das tentações. E se caso as tentações vierem, nós podemos atacar Satanás por meio da oração. Então, lembre-se, gente, a oração, ela é um poder que todos nós temos, todos nós podemos fazer a oração. Todo discípulo de Cristo deve depender da oração, porque sem oração ele morre espiritualmente. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem aí com o trecho da nossa música tema de todos os dias da primeira e segunda temporada. Reflitam nessa música e que vocês vivam ela de fato e sejam discípulos de Cristo. Até amanhã!